Bom dia, sexto ano, aula de matemática, livro unidade 2. Nós estamos corrigindo na página 46 alguns exercícios de divisibilidade ali, aplicando critérios, né? Algumas vezes, outras vezes não. A gente está no exercício 4 da página 46. E hoje é dia 22 de setembro de 2020, aula apresentada. Não é a aula dada, é só o início da aula. Aula apresentada não é aula dada. Então vamos lá. Exercício de número 4. Comigo. Qual dos números abaixo é múltiplo de 12 e divisível por 5? Então, eu sei que deve... Fala aí pra mim. Tá, o 180 e o 190 são divisíveis por 5. Muito bem. O 12 é do 2004. 204? É, 204, é. Olha uma coisa importante, Evandro, para a questão de interpretação. O português nos ajuda nisso. A língua portuguesa, a disciplina de português nos ajuda nisso. Ó. Vamos ler aqui o enunciado. Qual dos números abaixo é múltiplo de 12 e divisível por 5? Quando a gente usa esse conectivo e aqui, eu estou querendo, é uma conjunção, né? Eu quero simultaneidade. O que é simultaneidade? É dizer que essas duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Ó, qual dos números abaixo é ao mesmo tempo múltiplo de 12 e também divisível por 5? Entendeu a jogada? Tá? Então eu tenho que pegar números que ao mesmo tempo seja múltiplo de 12, ou seja, divisível por 12 e também divisível por 5. Tá? Então, tudo bem, ó. Esse aqui dá para dividir por 12, esse aqui dá para dividir por 5, né? E esse aqui não dá para dividir por 5. Perdão, eu queria avaliar por 5. Ó. Dá para dividir por 5, dá para dividir por 5, como termina em 4, não dá para dividir por 5. Então esse aqui eu já vou descartar, porque tem que ser ao mesmo tempo divisível por 12 e divisível por 5. Tá? Agora eu preciso verificar desses dois aqui, ó, se os dois são divisíveis por 5, por exemplo. Tá? Então, perdão, não é divisível por 5, é divisível por 12, que por 5 eles já são, certo? Agora verificar se os dois, por exemplo, são divisíveis por 12, tá bem? Então, uma forma é fazer isso aqui, ó. 180 dividido por 12. Quantas vezes? Uma vez, dá 12 aqui, resta 6, baixo 0 aqui, e quantas vezes? 5 vezes? 5 vezes 12 dá 60, certo? Ó. Pertence aos múltiplos de 5, pertence aos múltiplos de 12. Esse aqui está valendo, 180. Esse aqui eu já sei que dá por 5. Então eu vou dizer assim, ó, pertence aos múltiplos de 5. Vamos ver o 190 se eu consigo dividir por 12. Uma vez 12, 12, sobra 7, 0, 6 vezes dá 72, 5 vezes dá 60, resta 10, como resta um número diferente de 0, o que eu digo? Não pertence, e not, M12, tá? Então, o número que é ao mesmo tempo múltiplo de 5 e múltiplo de 12 é o 180. A resposta correta no item A é o 180. Isso tudo porque eu usei o conectivo e. Tá? Se eu tivesse usado o ou, por exemplo, qual dos números abaixo é múltiplo de 12
ou múltiplo de 5. Daí eu ia ter que responder que esse aqui é múltiplo de 5, esse aqui seria a resposta, porque é múltiplo de 5, esse aqui seria a resposta, porque é múltiplo de 5, e eu teria que verificar se esse aqui é múltiplo de 12, tá? Mas esse aqui eu também poderia verificar se é múltiplo de 12 e responder da mesma forma. Matemática pura. Não é só matemática, é português também, né? Vai dizer? Vamos lá para o item B. Então, 180 é a resposta aqui para nós. O 204 eu não sei se é divisível por 12. Um número para ser divisível por 12, ele tem que ser divisível por 4 e por 3 ao mesmo tempo. Certo? Isso daí eu estou dizendo para vocês agora. O critério de divisibilidade do 12. Ele tem que ser divisível por 4 e por 3 ao mesmo tempo. Divisibilidade por 4 aqui, ó, 204. 0,4 dá para dividir por 4? Sim, pertence aos múltiplos de 4. Tem que verificar os dois últimos algarismos. Será que é divisível por 3? 2 mais 0 mais 4 dá 6. 6 dá para dividir por 3. Então, olha só, 204 é divisível por 4 e por 3 também. Então, ele vai ser divisível por 12. Tá? Esse é o critério do 12, é esse. Ele tem que ser divisível por 4 e por 3 ao mesmo tempo. Assim como o critério de divisibilidade por 15, o número tem que ser divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. E olha aqui, ó, o 180 é divisível por 15 e é divisível por... O 180 é divisível por 15 porque ele é divisível por 13 e por 5. E olha só, ele também cumpre a divisibilidade por 12, porque os dois últimos algarismos é 80, dá para dividir por 4, então dá para dividir por 4. 1 mais 8 mais 0 dá 9, dá para dividir por 3. Então, se dá por 4 por 3, o número é divisível por 12. 180 dá por 12, 190 não dá por 12. Dá para dividir por 3, não dá para dividir por 3, ó, 1 mais 9 mais 0 dá 10, não dá para dividir por 3. E por 4 também não dá para dividir por 4. Os dois últimos algarismos é 90, 90 não é divisível por 4. Então não dá nem por 3 nem por 4. Então 190 não dá por 12. Vamos ver o item B. Olha só. Eu quero ao mesmo tempo, tá? Qual dos números abaixo é múltiplo de 3, é divisível por 3 e ao mesmo tempo não pode ser múltiplo de 4. Olha só, eu não quero, se ele for múltiplo de 3 e múltiplo de 4, eu acabei de falar para vocês que ele vai ser múltiplo de 12. Então, eu não posso ter nenhum aqui que seja múltiplo de 12, na verdade. Tá? Qual dos números abaixo é divisível por 3? Vamos ver quem é divisível por 3. Tá? Ó. Então, divisibilidade por 3. Soma. 3 mais 2 mais 8. 3 mais 2 mais 8 dá 13. Não pertence a M3. Eu quero que seja divisível por 3. Esse aqui não é divisível por 3. Cai fora. Tá? Vamos ver a soma. 3 mais 5 mais 4. 9 mais 3 dá 12. Pertence aos múltiplos de 3. Mas agora, então, tá. Ó, pertence aos múltiplos de 3. 354. Não é múltiplo de 4. Para ver se é múltiplo de 4, eu tenho que ver os dois últimos algarismos. 54 não pertence aos múltiplos. Para ver se é múltiplo de 4, eu tenho que ver os dois últimos algarismos, certo? Ou eu posso ver aquele critério que eu passei para vocês. Penúltimo algarismo e metade do último, né? 5 e metade de 4, ó. 5 e 2. Um é ímpar e outro é par. Daí não dá para dividir por 4. Então, esse número aqui, ó, é múltiplo de 3
Esse aqui, ó, pertence aos múltiplos de 3 e não pertence aos múltiplos de 4. Com certeza não dá para dividir por 12, tá? Esse aqui, ó, 354, está valendo, ó, porque ele está dizendo, ó, ao mesmo tempo tem que ser divisível por 3, e é, por causa da soma, e ao mesmo tempo não pode ser divisível por 4, e não é, porque 54, os dois últimos algarismos, não dá um múltiplo de 4, 354 também não vai dar um múltiplo de 4, certo? Então a resposta... Isso aqui é a resposta, 354 é a resposta. Vamos ver o 372. Soma. Ele é divisível por 3, né? Oi? Ele é divisível por 3. Por 3? Vamos ver então. 3, muito bem. Ó. 3 mais 7 mais 8, mais 2. 3 mais 7, 10 mais 2, 12. Muito bem, Evandro. Pertence aos múltiplos de 3. E o que eu tenho que ver? 72. 72 pertence aos múltiplos de 4? Se eu não sei, o que eu faço? Penúltimo algarismo, 7 e metade do último. E 1. Ímpares. Os dois. Tá? Quer dizer que 72 pertence aos múltiplos de 4. Quer dizer que 372 também é múltiplo de 4. Esse aqui, ó, pertence a M3. E esse aqui pertence a M4. Esse aqui, ó, 372... dá para dividir por 12, por exemplo, né? Por que isso aqui não é resposta? Porque tem que ser divisível por 3 e não pode ser divisível por 4. Esse aqui é divisível por 4. Tá? Então, a única resposta aqui é 354. Esse é o item B. Vamos ver o item C. Observe o calendário e responda as questões. Tá? Quais números do calendário são divisíveis por 7? Posso apagar aqui? Sim ou não? Escreve aí para mim, valendo participação. Escreve aí. Fala. Vamos dar. Não entendi. Vamos dar. Tá, fala mais devagar. Vamos dar. Vamos dar-lhe? Zora. Eu não tô entendendo, cara. Zora é um monte de C, Zora. É um outro quê? Eu não tô entendendo, meu. Continua. Posso continuar? Vou apagar então. Ó, não, eu quero que vocês escrevam para mim, quem não tá participando. Só o Evandro tá participando aí. Escreve aí para mim. Posso passar para a próxima? Valendo participação. Vamos lá. Alex. Maria. Ó, o Alex pode. Maria, quero que tu escreva para mim. Isabelle, pode escrever. Pode. O Arthur. Vai lá, Arthur. E o Guilherme, escreve também. Ou fala, não sei. O Dudu, quero que escreva. Ó, o Arthur falou então. E o Dudu? E o Dudu, tu não tá aí, Dudu? Ah, tô te chamando aí, Dudu. Eduardo, cadê você? Ai, ai, ai. Bora lá. Então tá, o Eduardo não me respondeu. Vambora, é nóis. É nóis. Olha o calendário. Peraí. Pois não. Pera aí que eu vou tentar fazer isso aqui. Para aí. Ah não, mas isso aqui era para ter feito antes. Ah, mas é melhor fazer junto com o professor, né? É, então faz agora comigo. Tá? Eu prefiro fazer contigo, senhor, é bem melhor. E tá, mas só que, né, tem que exercitar. Então eu vou resolvendo aqui, ó.
os números que são divisíveis por 7 é no item A, isso? Está pedindo? Deixa eu colocar aqui em foco. Pronto. Quais números do calendário são divisíveis por 7? São os múltiplos de 7. No calendário não vai ter dia 0, né? O que vai ter dia? 7, depois mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28, né? Se tu somar 7, tu sai desse calendário aqui, pelo menos do mês de janeiro, né? Passa dos 31, foi, né? O senhor tem que falar, tipo, 4 números, ou tem que falar os 7, 14, 21, 28? Ele disse ali, ó, quais dos números, tem que botar ali, né? 7, 14, 21, 28. Bota na linha ali, né? 7,14, 21, 28. O Alex está dizendo assim, ó, tá certo, professor, quarta-feira. Quarta-feira, tá a resposta quarta-feira. Bom, no item B, esses números correspondem a qual dia da semana? Que dia da semana? Quarta-feira, né? Ó, terça, quarta. O primeiro que ali é quarta-feira. Tá? Em todos os meses, os dias que são números divisíveis por 7 ficam na mesma coluna? E agora? Sim ou não? Sim, né? Porque os dias da semana aqui, ó, são distribuídos de 7 em 7. Então, eu vou colocar aqui, ó, tá? Para a gente ver as respostas. Tá? Quais os números do calendário? 7, 14, 21 e 27. E 28, perdão. 7, 14, 21 e 28. Esses números correspondem a qual dia da semana? Nesse calendário, a quarta-feira. Tá? Em outro calendário, depende do mês, né? Em todos os meses, os dias que são números divisíveis por 7 ficam na mesma coluna? Sim. Tá? Por que ficam na mesma coluna? Pois os dias da semana são 7, tá? Então, os dias da semana são 7, né? Então, tu distribui, são 7 colunas, né? Daí tu distribui de 7 em 7, vai cair sempre na mesma coluna, certo? Então, quarta-feira, a gente poderia chamar de coluna 0, é a coluna que a gente pega o número e divide por 7 e o resto dá 0. É a coluna de quarta-feira ali em janeiro, isso que eu estou falando aí é bem importante, tá? Ó, a coluna de quarta-feira é a coluna 0. Por quê? Nesse calendário, né? Porque quando a gente pega o número e divide por 7, o resto dá 0. A coluna de quinta-feira é a coluna 1. Porque são os números que tu divide por 7 e o resto dá 1. Então, quarta-feira é a coluna 0, quinta-feira é a coluna 1, sexta-feira é a coluna 2, sábado-feira não tem, tá? Sábado é a coluna 3, domingo é a coluna 4, segunda é a coluna 5 e terça é a coluna 6. Ah, sim, e daí quarta é a coluna... Não, quarta é a coluna 0. Certo? Vocês estão... Não entendeu o que eu estou falando? Quarta é coluna 0. Quarta é a coluna 0. Deixa eu apagar aqui para vocês verem, pode ser? Pode. Ó, isso aqui, ó, é bem interessante, ó, tá? Saber a coluna no calendário. Como é que a gente chama a coluna no calendário? Tá? Olha só. Esses aqui são os múltiplos de 7. Tá? Os múltiplos do número, a gente vai dizer que vai ser, no calendário, por exemplo, vai ser a coluna 0. Tá? Vamos chamar de C0 aqui. Ó. Coluna 0. Tá? Porque todo número que dá para dividir por 7, o resto vai dar 0. 7 dividido por 7 dá uma vez e resta 0. 14 dividido por 7
Dá 2 vezes e resta 0, porque é múltiplo de 7. 21 dividido por 7, 3 vezes e resta 0. 28 dividido por 7, 4 vezes e resta 0. Por isso a coluna aqui, ó, de quarta-feira, que estão os múltiplos de 7, é a coluna 0. Essa aqui vai ser a coluna 1. Por que vai ser essa aqui, a quinta-feira vai ser a coluna 1? Porque todo número dessa coluna aqui, quando tu dividir por 7, porque o número de colunas são 7, vai restar 1. Ó. 1 dividido por 7 dá 0 vezes e resta justamente 1. 8 dividido por 7 dá 1 vez e resta 1. 15 dividido por 7 dá 2 vezes e resta 1. 22 dividido por 7 dá 3 vezes, resta 1. 29 dividido por 7 e assim por diante. Então, essa aqui é a coluna 2, a coluna 1, essa aqui vai ser a coluna 2, essa aqui vai ser a coluna 3, porque qualquer número dessa fileira aqui, dessa coluna aqui, quando tu dividir por 7 vai sobrar 3, tá? Coluna 3, essa aqui vai ser a coluna 4, essa é a coluna 5, a terça-feira vai ser a última coluna 6, certo? Todos os números aqui, ó, quando tu divide por 7, resta 6. E daí a quarta-feira volta a ser coluna 0. Entenderam? Tá? Isso aqui é bem importante, saber o resto da divisão. Tá? O resto da divisão vai facilitar bastante pra gente. Porque, por exemplo, hoje é terça-feira. Daqui a 10 dias, que dia da semana vai cair? Parei que eu vejo aqui. Ó. Terça-feira. Tá. Mas olha só, terça-feira, hoje é dia 22. Tá? Daqui a 10 dias. É que é dia 2 de outubro, senhor. Tá, mas pensa comigo, ó, que tu não precisa nem saber que dia do mês vai cair, eu quero saber o dia da semana, tá? Em 10 dias. Em 10 dias. Que dia da semana vai cair? Essa é a pergunta. Então, se tu tiver 22, no dia 22, e acrescentar 7 dias, exatamente 7 dias, eu sei que vai dar no dia 29, certo? Mais 7 dias, que dia da semana tu vai cair? Hoje é terça-feira. Dia 22 mais 7 dias, que dia da semana tu cai? 30. Não, peraí. Dia da semana. Tu dá uma volta de 7 dias. Onde é que tu vai cair? Terça-feira. Tu cai numa terça-feira. Tá? Então, precisa saber, terça-feira vai ser a nossa coluna 0, tá bem? Não, na verdade é a nossa coluna 1, né? Porque dia 22 é a nossa coluna 1, tá? Mas a gente pode contar assim, ó. 10 dividido por 7 dá 1 vez. 1 vezes 7 dá 7. E resta 3. Então, em relação à terça-feira, vai ser 3 colunas depois. É isso que ele tá te dizendo. Então, se eu dividir o 10, daqui a 10 dias, a cada 7 dias, a cada ciclo de 7 dias, eu caio sempre numa terça-feira. Então, eu tenho que acrescentar na terça-feira aqui, ó, quarta, quinta e sexta. Verifica ali, vê se não vai, daqui a 10 dias, não vai cair na sexta. Ô, senhor, deixa eu perguntar uma coisa. O que seria o 3? O 3 é o resto da divisão de 10 por 7, ó. 3. Porque a cada ciclo de 7, isso aqui, ó, esse número 1 aqui está te dizendo uma semana depois.
uma semana depois e 3 dias além. Entendeu? Então, ó, dia 22, mais uma semana, da terça-feira, vai cair na terça-feira de novo. O que seria uma semana e 3 dias? Bom, seria terça-feira, mais 3 dias, quarta, quinta e sexta, certo? Então, daqui a 10 dias, vai dar numa sexta-feira. Então, tu pode expandir essa ideia, não só para 10 dias, para o dia que tu quiser, quer ver? Vamos pensar no número 327 dias. Imagina, hoje é dia 22, daqui a 327 dias, quase um ano, 365 é um ano, né? Não vai quebrar, olha aqui, ó. Olha só, como vai ser bem fácil. 327 dividido em 7 dias, vamos pegar 32 aqui, 4 vezes. 4 vezes 7, 28. 32 menos 28 dá 4. Baixo 7. Quantas vezes? 5 vezes? 5 vezes 7, 35. Opa, não dá. 7 vezes 7, 49. 6 vezes. 6 vezes 7, 42. 47 menos 42 dá 5. Então, dia 22 de setembro, mais 327 dias, tu consegue fechar exatamente 46 semanas, certo? Tá, mas isso não importa para nós, porque independente do resto, 46 se tu pega o dia 22 de setembro, mais 46 semanas, tu vai cair numa terça-feira, certo? Porque a cada semana tu volta no mesmo dia da semana, certo? 46 semanas dá na mesma terça-feira. Só que 327 dias dá 46 semanas mais 5 dias. Daí então tu tá em terça, certo? Terça mais 5 dias, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Certo? Olha, se hoje é dia 22, terça-feira, daqui a 327 dias, tu vai estar num domingo. Não precisa nem saber que data é, tu sabe que tu vai estar num domingo. Entenderam? Que tu precisa só, na verdade, saber do resto aqui, ó. Por isso que eu estava dizendo ali, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, depois volta para a coluna 0. Entenderam? Isso aqui é bem legal. É só pegar o resto, porque a cada ciclo de 7 dias tu cai no mesmo dia da semana. Bom, oi. Não tá com frio? Não, tá tranquilo aqui pra mim. Bom, já respondemos o item A, B e C. Observe o esquema e copie as frases corrigindo as palavras em destaque quando for necessário, tá? Deixa eu botar o esquema ali. O que ele quer dizer com esse esquema? Bom, tem umas setas ali para a gente se orientar. Ele está dizendo 90 dividido por 6 dá 15. 15 vezes 3 dá 45. E 45 o quê? Ah, tá. 45 vezes 2. Tá, entendi. 45 vezes 2 dá 90. Fechou um ciclo, tá? O número 45 é múltiplo de 15. Sim, né? Porque 15 vezes 3 dá 45. 45 é múltiplo de 15. Daí, copia a frase corrigindo as palavras em destaque quando necessário. Sei lá, será que ele queria dizer que 15 é divisor de 45, 45 é divisível. Não é necessário, substituir múltiplo por divisível. Divisível por.
Sei lá o que é que ele queria nessa questão aqui. O número 90 é divisor de 45. Não, né? Aqui no item B, 90 é múltiplo de 45, certo? Aqui está errado. Aqui tu tem que corrigir como um múltiplo. Tá? Não sei se aqui tu poderia substituir por outra palavra. É só copiar. Aqui é só copiar, né? O número 45 realmente é um múltiplo de 15. O número 90 não é divisor de 45. O número 90 é múltiplo de 45. Ou o número 45 é divisor de 90. Tá? Então, aqui no item B a gente tem que trocar divisor por múltiplo. O número 15 é múltiplo de 90. E ali no item C está errado também. Tá? É divisor. No item C. Peraí, é certeza? O quê? A última, porque 15. Assim, o número 15, ele está dizendo, o número 15 é múltiplo de 90. Ele não é múltiplo de 90. Não é, ele é divisor de 90. O número 15 é divisor de 90. O número 15 divide o 90. Se o 15 fosse múltiplo de 90, o que eu ia fazer? Ó? Eu teria que encontrar o 15 aqui, ó, entre os múltiplos de 90. Múltiplo de 90 é contar de 90 em 90. 0, 90, 180, certo? Então o 15 não é múltiplo de 90, mas o 90 é múltiplo de 15, ou 15 é divisor de 90, né? Divisor, ó. Divisor sim, 1, 90, 2, 45, 3, 30, 4 não divide, 5, 18, 6 dá 15, 7 não, 8 não divide, 9 dá 10 e encontrei todos os divisores. Ó. Depois do 9 vem o 10, todos os divisores, e o 15 é um dos divisores de 90. Tá? Então no item C está errado aqui, múltiplo. Daí tu tem que copiar a frase dizendo o número 15 é múltiplo de 90. Não sei, não faz muito sentido essa questão aí. As frases, deixa eu ver, tá. Só deixa eu ver o que ele supõe aqui para nós. Vamos ver a unidade 2 aqui. Inclusive para o item A, que não tem correção. Ó, a Mariana entendeu. Ele não é azul. O que não é azul? Como assim? Ih, vocês estavam falando um monte de coisa. Sora, ali na quarta-feira, tá? A resposta sim, tragam uma lâmpada. Por que uma lâmpada? O verdadeiro gênio. Ah, o verdadeiro gênio chegou. E ele